Mas, Lucinho, rapaz, você faz coisas que a gente não tem coragem de fazer. E eu tenho que confessar, rapaz, eu preciso converter. Porque quando eu vi tudo aquilo vindo em cima de você, eu falei, Jesus, eu preciso ser crente. Esse moço é mais crente do que eu pensava. Não, não é isso não. Na verdade, o que aconteceu? Aquela foto é um ensaio fotográfico que eu fiz para o meu site. E eu já não tinha foto para tirar. Eu falei, meu Deus, vou tirar foto. Aí comecei a lembrar os versos da Bíblia. Tem essa foto aí, produção? Porque pode ser que alguém do nosso programa não esteja sabendo que foto que ele está falando. Se tiver, na medida que ele for falando, pode mostrar a foto. Tá. E pode deixar as crianças na sala também. Tá aí a foto, essa foto. Então, eu fui me lembrando dos versos da Bíblia e fazendo o que eu lembrava. Então, por exemplo, tem um verso que diz assim, ao encontrar os teus mandamentos, logo os comi. Tudo no Salmo 119. Aí eu tirei uma foto mordendo a Bíblia. Aí, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu subi em cima da Bíblia, tirei uma foto em cima da Bíblia. Aí tem um verso que fala que a Bíblia é a palavra, é a arma. Então eu tirei uma foto como se fosse arma. E aí tem o Salmo 119, 131, que diz assim que encontrei os mandamentos, abro minha boca e suspiro, assim que encontro os teus mandamentos. Falei, cara, isso dá uma foto, assim, suspirando, pondo para dentro a palavra, e fiz aquela foto ali. Ela ficou um ano guardada, e tem uns amigos queridos lá da Missão Praia da Costa, que toda semana eu prego lá, e toda semana eles colocam uma foto nova minha para fazer a chamada do culto. Aí colocaram, eu estava nos Estados Unidos semana passada, inclusive no furacão Isaac, lá no meio daquele... E saiu do furacão, veio pro outro. Furacão, pior, né? Exato. Aí saí do furacão, tranquilo, cheguei aqui, Lucinho, você está sabendo? E aí, televisões, rádios e jornais, e o pessoal me procurando para explicar, e gente muito brava. Mas eu fiz aquilo ali, aquela imagem, eu não me arrependo, não. Aquilo, na verdade, quando o primeiro jornal me ligou, olha, eu estou te ligando a respeito daquela foto, falei, ainda bem que é aquela, ainda bem porque tem outras mais comprometedoras, no bom sentido. Tem foto minha, mais comprometedora que essa? Lógico, tem foto minha quebrando guitarra no culto, tem foto minha deitada dentro do caixão, pregando de dentro de um caixão deitado. Eu tenho foto, assim, em situações, mas tudo por causa do peixe que eu pesco. Eu sou pastor de adolescentes e jovens. Você vira para um jovem e diz assim, não use drogas. Ele fica te olhando com aquela cara de paisagem. E aí, você pode falar isso para eles, ou você pode fazer uma coisa inusitada, radical, que os choque. Quebra o paradigma. Quebra o paradigma. Acabei de falar no telefone 1h30 atrás com um jovem chamado David, que o David mora aqui na nossa cidade, usuário de cocaína. Ele comprou a droga de manhã, terça-feira, quarta-feira de manhã. Ele comprou a droga, entrou no lugar onde ele trabalha. Quando ele ia usar a droga, ele abriu o jornal e viu minha foto. Ele caiu de joelhos, me ligou chorando de dentro do banheiro. Pastor Lucinho, eu tenho que parar com isso, a minha vida. Eu estou vendo você aqui cheirando a Bíblia e eu cheirando cocaína. Como que eu faço? Eu falei, você está onde? No banheiro? Então você enfia essa droga no banheiro. Eu quero ouvir o barulho do sanitário dando descarga. Aí eu ouvi o barulho e ele chorou. Já marquei com ele, já encontramos, já estamos acompanhando esse jovem. Uma foto que produz um resultado de uma vida. Se uma vida, Jean, não tem nem... tiver largada a cocaína, 10 mil que falarem mal... E a gente tem uma vida na linha aqui querendo falar com você agora. É o Rodrigo, lá de Colatina, Espírito Santo. Rodrigo, alô? Alô, tudo a paz bem? do Senhor para todos. A paz do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. Você está falando de Colatina, Espírito Santo, não é isso? Exatamente. Terra da minha parentela aí. Eu tenho um monte de parentes nessa cidade abençoada. Em Colatina? Isso. Que bênção. E você é de qual igreja em Colatina? Eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Que bênção. Tem perguntas para o pastor Lucinho? Tenho. Não é bem uma pergunta. Eu quero louvar a Deus pela vida desse homem de Deus, porque nós somos de outro ministério, mas nós reconhecemos e eu respeito esse homem como homem de Deus, porque ele está sendo um vaso aqui, né, nesta terra, né, através da atividade que ele está fazendo, né, está nos auxiliando. Né. Ontem mesmo eu assistindo com a minha esposa, eu comecei a ter uma atitude diferente, estar lendo a palavra de Deus. Né, eu já acordei hoje diferente, e hoje estou podendo aqui falar com vocês, está sendo um grande prazer imenso, e quero assim falar para o pastor Lucinho, que ele continua assim, nesse trabalho, nessa ousadia, e que não olhe essas adversidades, eles que estão jogando pedra, porque o importante é que a palavra de Deus esteja sendo pregada, e ele prega de uma maneira diferente, e a gente reconhece, eu vejo que ele é um homem de Deus, e a Rede Super está de parabéns, vocês todos, o pastor Márcio e a todos aí, e eu agradeço pela vida do pastor Lucinho, e tenho orado
por vocês e agradeço pela vida dos irmãos. Amém. Obrigado pela sua participação, viu, meu irmão? Tá. Eu quero mandar um abraço para todos vocês, para os nossos irmãos do curso de Teologia em Amoréis, que fica aqui próximo. Se alguém estiver assistindo, estou mandando um abraço para todos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua participação. Tá assistindo com certeza, gente. A gente assiste até em Marte, tem gente assistindo. Dependendo do Lucinho hoje, então, não sei o que, a gente vai ter uma pergunta. Todos os satélites estão voltados aqui para a Rede Super. Exatamente. Né? Agora, né, então, mais do que nunca. Teve muita crítica, velho. A gente não pode dispensar isso, né? Eu tô dizendo velho porque você é meu amigo do coração, sim, tá? E, assim, isso a gente não pode dispensar e eu quero saber, assim, como você bateu de frente com essas críticas, porque uma coisa é a gente ignorar, eu acho que essa não foi a tua atitude, foi até responder. Mas como é que você ouviu as críticas? Teve críticas até... Tem críticas duras, aquelas pessoas que não estão nem preocupadas com o que você é, como pessoa, como pai, como pastor, mas tem críticas até que o pessoal vai debater com você em fatores ideológicos, teológicos. Com essas críticas, sobre essas. Eu as respeito muito. O Brasil é um país que nos concede esse direito, é uma Constituição, é uma democracia. Você pode concordar, discordar, concordar em parte. E essas pessoas que discordaram, eu tenho aprendido uma coisa, Maurício. A gente tem muito mais pontos em comum do que pontos que nos separam. Então, eu não posso descartar qualquer pessoa. Às vezes, você crê que pode usar uma tatuagem, eu não creio. O outro fala que, olha, eu acredito que a gente tem que guardar o sábado. Olha, o outro... Então, assim, muitas vezes a gente pega uma coisa que nos diferencia e descarta a pessoa por conta de... Não existe unanimidade de pensamento. Eu sou casado com a minha mulher vira para mim e fala assim, Lucinho, olha, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Ela, apesar de que ela está 100% comigo nessa história. Agora, para essas pessoas eu tenho uma palavra. Eu aprendi a ficar no meu chamado. O meu chamado é ganhar adolescentes e jovens. Quem não se encaixa muito nesse padrão não vai entender muito essa minha isca. Eles vão assim, isso não vai ser um alimento para eles. Então, eu respeito a crítica. Eu tive com o pastor Silas Malafaia, sexta-feira, fazendo o programa dele lá. Fala, Malafaia. No ar, o pastor Silas disse assim, sim, eu vou dizer para você que eu achei forte aquela imagem, eu achei que provavelmente, assim, se pudesse ter evitado fazer, eu acharia, mas no seu caso, eu acho que você tinha que ter feito. Porque eu te conheço e eu sei que você não está pregando um evangelho, água com açúcar para essa garotada, você está entrando igual um rolo compressor e faz parte da estratégia que Deus te deu. Então, ele conseguiu discordar concordando. E eu disse para ele, pastor Silas, vou fazer o que eu fiz no programa dele, vou falar aqui agora. Quem ficou triste com essa imagem, eu aqui ao vivo, estou pedindo para vocês que me perdoem, que me desculpem. Eu não quero entristecer o coração de ninguém. Eu sou uma pessoa que a Bíblia é minha companheira, tem muitos anos. E eu amo a palavra de Deus, e cheirar, beijá-la, abraçar, tirar ela para dançar, é coisa pequena na minha fé, naquilo que eu creio. Mas eu não me arrependo do que eu fiz, não me arrependo, continuo fazendo. Ontem à noite, no final do culto, na Lagoinha, mais de 50 jovens... Nós temos essa foto também? Tem a foto também? Para você ver a foto. Dá uma olhada no que aconteceu, no que esse pastor está fazendo, gente. E tem outra coisa, eu não posso sair na rua mais, gente, eu não saio na rua. Católicos, espíritas, gente sem religião, me vê no shopping... Olha lá a foto, olha. E eles aqui me chamaram. Eu não pedi ninguém. Lucinho, vem tirar uma foto, a gente cheirando a Bíblia. Tem quase 100 jovens ali. Gente, Lucinho não, só achei legal. Mesmo. No Facebook eu vi, só um minutinho, um cara que botou assim uma carreira de Bíblia e falou assim, cheirar uma Bíblia, uma Bíblia é para os fracos. Eu cheiro uma carreira inteira. Rapaz, eu achei Lucinho, aproveitando aí, vendo você com a Bíblia, você está aí com a sua escudeira, né? E a gente viu que você lançou um movimento influenciando e convidando esses jovens a andar 24 horas com a Bíblia. Qual foi a sua intenção criando esse movimento? Na verdade, eu já faço isso há muitos anos. Eu não estou fazendo nada diferente porque isso aconteceu. Todos os anos, assim, já há um bom tempo, sempre em agosto ou setembro, eu carrego a minha Bíblia 24 horas durante 30 dias, o tempo todo, no banheiro, na academia, assistindo Batman, na igreja. Você toma banho com a Bíblia? Eu levo ela para dentro do box, coloco ela lá. Assim, mas eu comprei uma Bíblia na Sociedade Bíblica, que ela é a prova d'água. Você está brincando? Eu tenho uma Bíblia à prova d'água, inclusive você pode ali na Sociedade Bíblica, na rua, no bairro São Francisco, que você compra essa Bíblia, eu podia ter trazido essa Bíblia. Ela é muito pequena, muito barata, e pra você ter uma ideia, eu tenho um amigo meu que guarda ela dentro do aquário. Ela não destrói nunca, ela é de folha de PVC. E eu, de vez em quando, pego a minha Bíblia, essa Bíblia, e eu tenho amigos atletas que trabalham no Minas Tênis, como nadadores, eles mergulham com a Bíblia. Jogador de futebol que vai para o campo treinar com a Bíblia na mão. Então, o que é o objetivo disso? 4, primeiro, você lê mais a Bíblia, já que você fica mais com ela. Segundo, é que você evangeliza mais as pessoas, porque você está com a Bíblia.
na faculdade. O que é isso, cara, que você está segurando aí? É a Bíblia. Aí é uma oportunidade de falar. Terceiro, porque você começa a viver um pouquinho dos dias dos heróis da fé, porque você passa a passar vergonha. É importante essa questão do cristão passar vergonha, como Cristo passou vergonha carregando sua cruz. A questão da identificação, muitos jovens me perguntam, vale a pena, a Bíblia no iPod, no iPhone, pode? Não. É bom o livro, para a gente se identificar com o livro. Porque não camufla, né? Porque não camufla, aqui você sai do armário, não tem jeito de você esconder. Né? E por fim, porque afia os seus argumentos. Porque as pessoas começam a te pedir razão. Por que você está usando isso? Isso não é religiosidade, não. Aí você tem que ter um argumento na ponta da língua para dizer não. Isso aqui é uma demonstração de amor pelo livro sagrado. E eu tenho uma resposta que você pode dar para todo mundo. Fala assim, ó. Cazuza escreveu... Só um minuto, por favor. Nós estamos bombando, você está congestionando as linhas, o Twitter está bombando e tem um cara do Piauí que quer falar com você, velho. Piauí. Você vai já falar direto. Esse rapaz seria o Kid Ares? Alô? Ô, Glória. Esse cara do o Kid Ares é o nosso conhece, né? assíduo. Então eu gostaria que você até conversasse com ele sobre esse rapaz. Desculpa ter te cortado, mas é ilustre essa participação. Eu já vi você ganhar aqui no game. Você está de parabéns de estar seguindo a programação da Super. Aleluia, é uma bênção essa programação e você muito mais, pastor. Você é uma bênção aí, é uma bomba atômica usada nas mãos de Deus. Não dá corda não, viu, Kidiares? Ô, Kidiares, você tem alguma pergunta para falar para ele a mais o elogio aí? Tem sim. Pois é, pastor. É o seguinte, é porque há uns 3 anos atrás eu fui muito impactado por uma pregação sua chamada Jogos Mortais, né? Aí até então eu não tive a oportunidade de poder acompanhar o senhor. Aí depois que você assim, se transferiu para Lagoinha, né? Tem muita oportunidade, porque aqui pega a Rede Super agora, através do receptor digital. E aí você foi muito impactado também pela aquela ministração Loucos por Jesus. E aí nós conseguimos aqui gravar a programação e passar para os jovens da igreja. E muitos jovens têm sido abençoados aí por essa ministração poderosa. E eu queria fazer uma pergunta para você, é o seguinte, por exemplo, aqui na nossa cidade tem muitas pessoas religiosas. Tem muitas pessoas ainda que não aceitam assim, algumas práticas, que tem até base bíblica, mas só que devido à religiosidade ainda prende as pessoas, e principalmente líderes. Aí eu queria fazer essa pergunta para você, como lidar com isso? Porque tem pastores que não aceitam, aí o que nós devemos fazer? Devemos ministrar ou devemos obedecer aos líderes? Agora, o pastor Lucinho vai responder a pergunta do Kidiares, lá do Piauí. Ele disse, nós devemos obedecer o líder, que muitas vezes tem um pensamento diferente, ou a gente deve confrontar? Kidiares, eu sou mineiro. E mineiro tem um segredo, a gente come pelas beiradas, a gente não dá colherada no meio, nós não queima a boca. Minha palavra sempre é de submissão à sua liderança. Mas então o que você vai fazer? Você vai usar o segredo aqui de Mateus 7:18, que diz, a árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Deixa com o tempo eles virem que o fruto é bom, que apesar da cena e das atitudes serem assim, radicais, mas na verdade o fruto é bom. Então mostra para eles que muitas vezes a aparência e a religiosidade são só rituais que não vão produzir nada diferente na vida da pessoa, mas muitas vezes aquilo que é mais extravagante, ele toca mais o coração de Deus e das pessoas. Então não enfrente, não brigue, não me defenda, não defenda ninguém. A Bíblia não precisa ser defendida. A Bíblia é um leão enjaulado. Tudo que a gente tem que fazer é tirar ele da jaula e a palavra de Deus é que nos defende, não é a gente que defende a palavra de Deus. Então fique em paz com seus líderes, com seus pastores e os frutos vão aparecer com o tempo. Então a gente vai aproveitar que a produção está me informando que o Daniel, de Americana, está na linha e a pergunta dele tem muito a ver com essa pergunta aí. Então você vai poder complementar. Olá, Daniel. Olá, tudo bem? Tudo bom, Daniel? Obrigada por sua participação e pode perguntar para o pastor Lucinho. Pastor Lucinho, bom dia. Olá. Bom dia. Bom dia. Pastor Lucinho, dessa polêmica que causou aí pela Rede Globo, né? A pessoa foi parar em todos os jornais. Eu gostaria de saber, para mim, você continua admirando o seu trabalho, seus livros. E uma coisa que eu gostaria de saber, a respeito da sua liderança, como o pastor Márcio fala bem da sua liderança, o que ele achou disso aí tudo? Pastor Márcio, eu liguei para ele disse assim, palavras dele, filho, eu tinha que ter 30 anos a menos para eu ter tirado essa foto. Por que você tirou no meu lugar? Eu queria ter feito isso. Essa foto é linda, expressa seu amor por Jesus.
ele deixou bem claro que ele e a igreja não somente sim, estão do meu lado como ovelha, me apoiando, mas apoiam e defendem e cuidam de mim, da minha família. Então, o pastor Márcio Valadão, sua família e os pastores da igreja têm me recebido de uma forma tão linda e têm me orientado e me ajudado nesse momento, porque uma coisa que eu não posso ser nunca é uma pessoa sem um líder, sem um pastor. De vez em quando ele puxa a orelha da gente sobre várias coisas e precisamos disso, mas nesse episódio ele falou: meu filho, eu entendo que você tem um ministério e que isso que Deus te deixou fazer é mesmo para alcançar um público e quem não gostou, ele usou a seguinte expressão: cabeça de minhoca. Ele falou: quem não entende, quem não sabe que você está com esse chamado específico, essas pessoas são cabeça de minhoca. Então essa é a opinião do meu pastor sobre essa polêmica, foi o que ele falou comigo. E se ele também me repreendesse, eu pararia, aí eu obedeceria, porque eu nunca fui, nunca serei de me levantar contra a autoridade pastoral. Eu respeito demais a conta, mas ele está apoiando 100% com a gente. A gente queria agradecer ao Daniel pela sua ligação. Eu queria te perguntar, quem foi a pessoa que foi referência na sua vida, para você ser doido pela Bíblia desse jeito? Meu avô, Joaquim Barreto Neto. Meu avô morreu ano passado e ele leu a Bíblia mais de 100 vezes. Ele deu Bíblia de presente para todos os presidentes da República, de Getúlio Vargas até o Lula. Ele foi político. O meu avô, ele sentava comigo e começava a falar da Bíblia. A impressão que eu tinha é que ele tinha escrito a Bíblia, porque com tanta... Sabe, meu filho, lá no Velho Testamento, quando o rei Jeú, eu falava: avô, não estou sabendo. Mas você não é pastor, meu filho? Como é que você não sabe do que eu estou falando? Aí chamava minha avó: ô, dona Mariquita, olha aqui, um pastor que não sabe de Bíblia. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Aí que ficava bravo. Começava a citar a Bíblia para mim. Então, assim, um dia ele achou uma caneta em cima da Bíblia. Ele fez um lugar assim alto na casa e ele deixava a Bíblia lá em cima. Ele dizia: a Bíblia não pode ficar em lugares baixos, não. A Bíblia tem que ficar no alto. Todo mundo que entrar aqui em casa tem que ver a Bíblia. E um dia ele achou uma caneta em cima da Bíblia. Esse homem fez a maior escarcéu, porque não pode ter nada em cima da palavra de Deus. Então, eu cresci com esse referencial. As 2 últimas noites de vida dele, ele esqueceu todo mundo. Esqueceu quem eram os filhos, os netos. Não reconhecia ninguém. Mas da meia-noite às 6 da manhã, ele citava a Bíblia sem parar, de um texto para outro, de um texto para outro, sem parar. Minha tia mora aqui em Belo Horizonte, disse que foi as 2 noites mais lindas, vendo ele esquecer tudo, menos a palavra de Deus. Então é essa herança que chegou para mim. Então eu não sou fruto de mim mesmo, eu não estou fazendo isso aqui para aparecer, não é meu marketing, o Lucinho é um cara parecido. Não, dentro da minha casa isso é comum. Não, você vive isso, inclusive, né? Por isso que eu falei, quando eu vi a sua coragem, porque eu sou mais conservador, não teria coragem de fazer essa foto. Eu não teria coragem. Talvez agora sim, botaria uma carreira como o irmão lá do Facebook, né? Porque eu fiquei muito encorajado agora, mas antes não teria. Mas eu vejo que eu resumiria toda a sua reação em uma frase que você falou. Eu vi em uma dessas televisões seculares te entrevistando, você falou assim: olha, eu não considero que foi desrespeito à palavra. Desrespeitar a Bíblia é não lê-la e não obedecê-la. Aquilo me marcou muito. Né? E aí você falou: olha, eu leio a Bíblia tantos capítulos por dia, já andei com a Bíblia 24 horas, etc, etc. Então, isso me marcou. Entende? Não é só os jovens, né? Esses adolescentes que você está tentando pegar. É muita gente, porque Deus usou a sua vida para quebrar muitos paradigmas na vida de muitos líderes, muitos pastores, como você citou o próprio Silas Malafaia, né? Ou seja, leva as pessoas a pensar diferente, porque Deus faz isso. Nós criamos uma caixinha da religião, queremos que Deus esteja encaixado nessa caixa. E muito pelo contrário, a Bíblia fala isso, que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, né? E nesse momento, isso parece uma loucura, né? Haja visto que você usa o nome Loucos por Jesus. O nome Loucos por Jesus. Eu na verdade, o objetivo todo é glorificar o Senhor. Se a Bíblia ficou em evidência no país durante uma semana por causa de uma foto, se isso tiver custado a minha reputação, eu não estou... Ô Lucinho, você não tem medo de pastores fecharem as portas para você pregar? Não tenho. Eu não estou preocupado, não é isso. Vai muito além. Não é carreira, né? Não é essa a minha preocupação. A minha motivação é essa. Esse gancho seu, meu filho, que daí tem gente aqui querendo já falar com você, ainda fazer uma comparação doida aí. Jaqueline de Santo André, olá! Olá, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Você está bem, minha filha?
Graças a Deus. Tá Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Amém. Porque o Senhor é conosco. Amém. Deixa eu te falar, em breves palavras, você pode se referir ao Lucinho Barreto, pastor querido que está aqui. Ô, pastor Lucinho, Fala, eu querido. agradeço a Deus, louvo a Deus pela sua vida. Amém. Você é um instrumento do Senhor poderoso que levantou nessa geração nova para saquear o inferno. Porque os nossos jovens estão morrendo. Que Deus possa continuar te usando. E a pergunta que eu quero fazer, pastor Lucinho, é que, como o senhor entende muito da palavra, quando Davi entrou no templo e comeu a comida, que não podia ser comida, somente só pelos sacerdotes, será que o povo falou muito mal dele? O povo falou muito mal de Jesus quando ele entrou na casa de Zaqueu. O povo falou muito mal de Jesus quando ele foi um dia numa rave, onde só tinha prostitutas e políticos corruptos. O povo falou mal de Paulo, quando Paulo... Imagine, Paulo chegou num templo pagão, onde só tinha deuses estranhos, e ele fez quase que um elogio a um falso Deus. Ele falou, olha, estou vendo aqui um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus aqui é o Deus que eu prego. Eu fico imaginando quantas oportunidades João Batista teria para pregar nos nossos dias, com aquela roupa, e com aquela dieta, e com aquela aparência, e com aquele discurso dele. Então, o Senhor levanta assim, algumas pessoas para assim, fazerem algumas coisas mais extravagantes. Eu nem me considero uma delas. Eu acho que tem gente fazendo coisas muito mais radicais pelo Senhor. Eu escrevi alguns livros onde eu escrevo histórias sobre os heróis da fé. Tem gente agora que não está sendo xingado pela Bíblia, não, está preso. Tem um chinês hoje, eu esqueci o nome dele para a gente orar, mas ele leu, a Bíblia não, a China não tem Bíblias. Os cristãos na China não têm Bíblia. Um cristão na China conseguiu uma Bíblia outro dia, em um mês ele leu a Bíblia 3 vezes toda. Ele faltou ao trabalho, faltou à escola. Sabe o que aconteceu? A polícia foi na casa dele, descobriu ele com a Bíblia e ele está preso. Esse homem sim merece atenção, merece as câmeras. Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, que Davi foi criticado e vários servos e servas do Senhor são e serão sempre criticados por fazer alguma coisa mais radical.